Tete a Tete com Olavo Sampaio. Oferecimento De Paula Estofados, Loja da Fábrica, na Coab e no Renascença. Tudo em até 12 vezes sem juros e com 1 ano de garantia. O Ministério da Educação, aqui do Brasil, fez uma alteração recente, onde cursos da área da saúde não poderiam mais ter a modalidade semipresencial ou à distância, alterando essa questão de EAD. Pois é, mas algumas questões foram levantadas, principalmente pelo curso de Medicina Veterinária, discussões na área acadêmica e também na área profissional, porque essa medida ela colocou, né, algumas graduações como medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia foram excluídas do formato à distância, exigindo a presencialidade integral ou majoritária. A medicina veterinária, por sua vez, foi enquadrada como um curso que pode ser ofertado com até 60% de sua carga horária em atividades remotas. E aí se manifestou o Conselho Federal de Medicina Veterinária e também o Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui no Maranhão, repudiando essa medida do Ministério da Educação. Para comentar sobre essa medida e ainda a repercussão dela no meio profissional, Dr. Eric Takashi, médico veterinário, está aqui com a gente para debater sobre esse assunto. Obrigado pela sua presença. E aí essa medida pegou aí os profissionais e também os acadêmicos, os estudantes, de surpresa. Qual é o prejuízo na visão da categoria? Então, essa medida chegou como uma bomba, né? Porque a questão da medicina veterinária, ela não é vista, pareceu, né, que não é vista como da área da saúde. E é um curso que é muito prático, né? Eu tive uma formação acadêmica daquele método tradicional, então a gente passava o dia inteiro numa faculdade. Você imagina um curso que você tem cirurgia, que você tem clínica, que tem aquela prática, né, do dia a dia, e você fazer isso através de um vídeo, né? Então a gente ficou muito receoso a questão da formação do indivíduo, né? A gente não está discutindo questão da qualidade da faculdade ou da questão do mérito do aluno. Mas imagina a pessoa aprender a fazer uma cirurgia por um vídeo, né? A gente ficou muito preocupado com esse tipo de abordagem. E a questão também, doutor Eric, porque eu vi lá em algumas manifestações o pessoal dizendo medicina veterinária também é medicina, né? Porque não é um curso que a pessoa possa, como você falou, fazer à distância, porque tem que ter o presencial, tem que ter ali a qualificação do profissional nessa formação, né? Isso, porque além da questão da saúde animal, a medicina veterinária também ela trata muito mais ainda da saúde humana. Porque quando você trata a saúde do animal, mas é visando a saúde humana, né? Então, a nossa preocupação é muito na questão mesmo da área prática. Além do que, a gente tem um viés também da produção de alimentos. Então, você tem que estar, às vezes, a campo mesmo, mexendo lá, pegando o animal. E essa prática, você fazendo EAD, a gente não vê com bons olhos, né? É diferente de um curso de humanas, que você basicamente vai trabalhar lendo artigos, lendo livros, né? Uhum. A gente não, a gente tem que fazer muitas das coisas mesmo na prática, é fazer fazendo, né? Uhum. Imagina você fazendo uma palpação de um animal para saber se aquela vaca está prenha. Não tem como você fazer eu te contando, você tem que passar por essa experiência de fazer Na a prática, né? E essa questão da gente dizer que medicina veterinária também é medicina, porque tem aquela questão da prática mesmo, ambulatorial, de você estar aplicando a medicação, você vê a medicação fazendo efeito, né, naquele organismo. E isso EAD não consegue fazer, né? Imagina você aprendendo a aplicar uma injeção, o cara mostrando no vídeo, né? Ali você vai ter que pegar o animal, você vai errar, aí você vai tentar de novo. É uma coisa assim que a gente está tentando entender como é que o Ministério está pensando nesse assunto, né? Pois é, isso que a gente queria entender. Qual foi a justificativa dada pelo Ministério da Educação para tomar essa medida nessa portaria? Até agora o Conselho Federal, né, já entrou com uma petição para saber o porquê disso e até onde eu sei não responderam ainda, né? Ainda está nessa discussão. Mas realmente eu não sei onde eles chegaram, né?
para pensar que poderia ser feito EAD. Claro, a gente também observa a questão da pressão política do empresário. Isso é no meu ponto de vista, né? Uhum. Eu imagino o seguinte, uma faculdade que precisa fazer, né, particular que precisa fazer um vestibular, que a pessoa tem que ir lá, e a questão física, né? Então você tem uma certa limitação e um certo investimento inicial. Na EAD você não precisa fazer isso, né? Então eu aqui no Maranhão posso fazer um curso EAD em São Paulo. Sim. Então a questão de você atingir várias pessoas é muito maior, né? E talvez possa ser pela questão do próprio lucro, né? Porque você consegue fazer uma turma gigantesca sem precisar ter aquela estrutura mínima que na presencial você precisa ter, né? Uhum. Fora que na presencial, na medicina veterinária, você tem aqueles laboratórios que a gente precisa ter, laboratório de anatomia, laboratório de parasitologia, laboratório de histologia, laboratório de bioquímica, biofísica. Então, é uma estrutura mínima para você fazer para poder acontecer, que na EAD você não precisaria, né? Até porque nessa questão de EAD a gente tem visto que muitas faculdades, a faculdade de medicina, muitos cursos têm sido abertos no Brasil, né? Tem sido recorrente, assim, um número muito grande, e das próprias faculdades EAD, né? Que tem aumentado demais e as pessoas reclamado de falta de qualidade. Tu acredita que o aumento, a possibilidade do EAD está diretamente ligada à falta de qualidade ou qual a visão assim do conselho assim? Vamos tomar, por exemplo, na época da pandemia, Uhum, né? Na época da pandemia eu estava fazendo meu doutorado e a gente tinha as aulas. Só que na pandemia não pôde ter aula, né? uhum, Então algumas aulas a gente fez EAD, né? Porque tinha que cumprir a carga horária, né? O nosso curso não pôde parar 100%, porque a gente tinha que respeitar um cronograma. Então, assim, a qualidade das aulas EAD para a qualidade das aulas presencial é totalmente diferente. Porque EAD a professora vai e fala, né? Às vezes você não consegue tirar uma dúvida, porque no sistema EAD, né? Às vezes a aula é gravada, você vai perguntar depois, às vezes uhum. passa essa pergunta, né? Tem aquela questão também da interação. Muitas das vezes a gente observava que a pessoa não estava presente, a câmera estava ligada, né? E a pessoa fazendo outra coisa. O computador estava lá funcionando, mas a pessoa não estava, né? Então, imagina você fazer um curso EAD com pessoas jovens que, às vezes, na presencial não toma ciência, às vezes não vai, né? Às vezes o professor está falando está no celular. Isso, EAD, a gente fica receoso na formação do indivíduo, né? Uhum. Falando hoje também de uma geração que tem tudo na mão, né? Então, é uma faca de dois gumes, né? Para quem tem um interesse realmente de fazer uma formação mesmo, de querer chegar lá e fazer acontecer, aí tudo bem, mas a maioria não é assim, né? Você entra numa seara que é bem delicada. E o problema é a questão da formação final, porque você vai ter um profissional que vai adentrar no ramo profissional e pode ser que tenha uma formação duvidosa, né? Como é que vai ser feita a prova, né? Porque prova EAD você pode pescar, você pode entrar numa inteligência artificial e fazer a sua prova inteira. Uhum. Quem que vai garantir que ele não fez isso, né? Verdade. Diferentemente do presencial, que você está lá olhando a pessoa fazendo aquela prova, quer seja teórica, quer seja prática, né? A gente não tinha isso, a gente tinha prova teórica e prova prática. Então o professor chegava na prática, botava o animal e falava assim, ó, quero que vocês façam isso, isso, isso. A gente tinha que ir lá e fazer. No EAD você não consegue fazer isso, né? É. Já pode comprometer a qualidade da formação desse profissional, com certeza, pensando nesse aspecto. Agora, qual foi, doutor Eric, a reação, a ação do Conselho, tanto regional como federal? Já se tomou alguma medida? Já se entrou com alguma medida? Qual foi o que foi feito a partir disso? Como esse nível de discussão é no nível federal, o Conselho Federal já juntou com alguns deputados, com alguns senadores, para tentar reverter isso, né? A questão é fazer com que o curso não seja parte EAD ou todo EAD, né? Então a gente quer que o curso seja presencial, 100%. 100%, porque não tem como você fazer tipo 60% EAD, né?
Até Uhum. porque a maioria das cadeiras que você faz, né, das matérias, elas são teórico e prático. Não tem como você fazer só teórico, né? São poucas as cadeiras que a gente tem que ficaria só na teoria, né? Então a gente tem essa preocupação. Então o Conselho Federal já está se mobilizando lá por Brasília para tentar ver se reverte isso e que de fato o MEC observe a medicina veterinária como um curso da área da saúde, né? Para dar o verdadeiro valor que a medicina veterinária tem. Uhum. Porque muita gente acha, né, isso virou cultura aqui no Brasil, que medicina veterinária é a medicina do cão e gato, né? Por exemplo, eu tenho veterinário para meus cães, porque eu não sou clínico, eu não atuo nessa área, né? Então, como na medicina, né? Você tem médico que ele é cardiologista, mas ele tem um médico que é ortopedista, que ele tem que se consultar, né? Uhum. Ele não se trata, né, dependendo da sua área, né? Mesma coisa na medicina veterinária. E a gente trabalha muito na questão da saúde pública. Você imagina, nós cuidamos de toda a inspeção de produtos de origem animal. Tudo que a gente come, boa parte é de origem animal. Imagina você comer, vai para uma churrascaria e lá estão servindo carne clandestina porque o veterinário lá não soube fazer a inspeção direito porque no curso dele teve essa deficiência Ou fez mal feito, né? ou fez mal feito. Então isso é uma preocupação, né, pela questão da qualidade do ensino. E uma das medidas que poderá ser adotado é a mesma medida que a OAB fez, Uhum. de fazer um exame de ordem, para poder selecionar aqueles que realmente tiveram uma formação boa, né? E a OAB já faz isso há muito tempo, e todo mundo sabe que existe essa prova, né? Que é Uhum. o bicho-papão para quem faz direito, né? Uhum. As pessoas que eu conversei, que tiveram uma formação boa, falaram assim, não, essa prova não é isso tudo. É tudo que a gente viu na faculdade. Como tem gente que hoje conheço que fez 10 vezes e não passou, né? Então, você vê pela questão da formação. Uhum. E essa é a nossa preocupação, porque hoje você vê esse aumento da oferta de cursos de veterinária, mas todas presencial até agora, mas isso poderá aumentar pelo EAD, né? Como eu disse, eu estou aqui em São Luís do Maranhão, posso fazer um curso lá no Rio Grande do Sul, EAD, Uhum. né? No Maranhão, aqui em São Luís especificamente, tem algum curso de medicina, além da medicina veterinária, tem na UEMA, né, Universidade Estadual? Nós temos mais 5, se não me engano. Tem a Nassau, o Pitágoras, que mudou até o nome, que na minha Foi. época era Pitágoras, né? Eu não sei qual é o nome agora. Eu também não lembro. Anhanguera, É isso. isso. Aí tem a UNDB, também Uhum. tem. Tem uma que fica ali na Castelo Branco, se eu não me engano, é a Florence, né? Tem lá. Tem também. No Selma não tem. No Cima não tem, é a única São universidade que quantos particular não anos de tem. formação de curso? 5 anos de 5 curso, anos. né? Eu tive 5 anos de curso e muitas das vezes a gente tinha aula de manhã, de tarde e de noite. Fora isso, tem as aulas práticas, né? Teve vezes É que a gente integral, passava uma né? semana integral. Passava uma semana numa fazenda, lá direto. E ia para lá, ficava uma semana lá fazendo de tudo enquanto, né? É uma formação necessária, né? Porque, como você falou, tem a saúde pública e também o bem-estar animal. Porque esse animal, ele, Isso. né, a procedência, essa coisa toda, a gente está nesse momento aí, no Maranhão, até pela a conquista da vacinação livre da aftosa Sem sem vacinação. vacinação. Então, assim, é um momento que é uma conquista, mas é preciso que haja vigilância, é preciso que haja fiscalização, e o Fiscalização. profissional da medicina veterinária é fundamental nesse processo, né? Outro exemplo básico agora, a influenza aviária. Deu aquele problema no Rio Grande do Sul. Então, quando começa a dar um problema, o problema da gripe aviária é ela passar para o ser humano e se tornar uma nova pandemia. Esse é o Uhum. medo, né? Então, quando começa a ter indícios, aí já os profissionais dessa área, né, que é da fiscalização agropecuária, já vão em cima, né, os médicos veterinários já vão lá fazer o bloqueio dessa área para que o vírus não se espalhe, né? E fora essa doença, você tem várias. A raiva, por exemplo, é uma delas, a leishmaniose, né? Então, você tem várias áreas de atuação na saúde pública, né, que é interessante. Uma outra discussão que a gente estava tendo até essa semana com o pessoal do Ministério da Saúde era, era a importância de ter um médico veterinário dentro do hospital público.
Porque quando você pegar uma zoonose, a gente já tem uma visão mais forte de como pode ter sido transmitida essa zoonose para a pessoa, né? Uhum. Enquanto que o médico ele já tem mais aquela visão do tratamento, né? De como vai fazer e tal, né? E muitas das vezes, quando você tem uma doença dessa, a visão epidemiológica é importante para que outras pessoas também não peguem. Sim, fundamental. Sobre a proposta do MEC, já está valendo? Há uma possibilidade aí de se rever? E qual seria a contraproposta do Conselho dos Profissionais que estão questionando essa medida? Seria 100% presencial ou há possibilidade de haver híbrido? A ideia seria ser 100% presencial, né? Continuar, né? Continuar sendo presencial. Porque quando você abre para uma cadeira ser online, isso você vai abrir um precedente para outras. E acaba Uhum. que pode ser que chegue nesse ponto de ser totalmente EAD, né? A nossa discussão com o MEC é que, primeiro, ele inclua a medicina veterinária nesse rol de cursos presenciais, obrigatoriamente, como ele fez para odonto, como ele fez para enfermagem, para medicina, né? Uhum. Incluir também, pelo fato da medicina ser um curso também voltado para a área médica, né? Uhum. Para não tirar a gente desse rol. E pensar dessa forma, pela formação do cidadão, para poder oferecer um serviço de qualidade, né, para a Uhum. sociedade. E o nosso viés maior é esse. Então, assim, o Conselho Federal, né, junto com os regionais, está brigando junto lá a Brasília para ver se consegue reverter isso, né? Mostrando a importância, porque muitas das vezes passa despercebido, porque eu acho, né, não sei, não ouvi falar, mas eu acho que o pessoal que fez essa luta, né, que fez essa portaria, deve ter pensado assim, ah, não, mas é médico de cão e gato, não tem isso, né? Uhum. Mas não é só isso. A gente tem um viés bem maior por trás, né? Para vocês terem ideia, né? Eu trabalhei na linha de frente da pandemia agora. Eu, como médico veterinário. Todo mundo diz, pô, mas tu é médico veterinário, o que é que tu faz dentro de um laboratório de, medicina, de análise humana? Mas a técnica do exame a gente faz igual para o animal. Tanto é que tem uma outra discussão, que é do senador Milton Mourão, que o farmacêutico bioquímico e o biomédico eles poderão fazer os exames da área veterinária, porque a técnica é a mesma, o material é basicamente igual, então não tem por que eles não fazerem. Então, para você ver essa dualidade que a gente tem, né, que a gente permeia tanto na medicina animal como na medicina humana. Maravilha. A gente está falando aí dessa medida do Ministério da Educação, colocando aí, enquadrando cursos que não podem ser EAD, a modalidade de distância, e excluiu desse rol aí, digamos, o curso de medicina veterinária, colocando como prioridade o curso de medicina humana, né, e outros cursos, inclusive direito, né, que apareceu ali naquele rol que a gente viu aqui agora há pouco. E aí o questionamento da categoria para reclamar, para reivindicar que não, que o curso de medicina veterinária é importante que seja 100% presencial e essa luta que a gente vem acompanhando aqui da categoria, essas discussões que a gente traz aqui para o nosso público. Agora, só para finalizar, doutor Eric, em relação ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, está aí passando por uma transição e você vai assumir a presidência. Isso. A gente teve a eleição agora no começo do ano e a gente venceu a eleição e a gente agora vai tomar posse agora em junho, começar nosso pleito em julho. Então a gente já começa já com uma demanda dessa, né, do curso EAD, como é que vai ser feito. Então a gente também tem esse mesmo pensamento que o Conselho Federal. A veterinária não tem como ser EAD. A gente precisa ser presencial por conta das aulas práticas, né, questão prática mesmo que a gente tem que estar mexendo. Então, fora isso, a gente tem outros projetos, né, para dar uma incrementada tanto na sociedade veterinária como na sociedade de zootecnistas. Uhum. A gente vai trabalhar muito essa questão da valorização profissional, aí entra também nessa discussão, né, de dizer que a veterinária não faz parte desse rol de cursos da área médica, que a gente faz, apesar do pessoal achar que não. Então, por exemplo, hoje eu trabalho muito mais na área de saúde pública do que da de saúde animal, propriamente.
Infelizmente, a nossa sociedade vê a medicina veterinária como um médico de cão e gato. Só a ponta do iceberg do rol de atividades que a gente pode fazer. Então, a nossa meta é fazer também a medicina veterinária ser conhecida pela sociedade, tudo que a gente pode oferecer. Mesma coisa a parte da zootecnia, né? A zootecnia hoje ela tem mais um viés da produção de alimento. E já se vê para um futuro não muito distante que vai ser uma das profissões que vai ser assim uma das principais, porque produção de alimento hoje é um grande desafio da humanidade. Sim. Então, a gente já está prevendo isso para a sociedade entender, ver e valorizar. E que o curso também seja procurado, né? E as pessoas entendam para que serve um veterinário, um zootecnista. Maravilha. A gente conversou aqui com o Dr. Eric Takashi, que é médico veterinário, falando sobre essa questão aí da medicina veterinária, esse curso, essa portaria do MEC que alterou aí para os cursos que não podem, né, que devem ser 100% presenciais, integral, de forma integral. Obrigado, doutor Eric, pelas informações, pela participação e bom trabalho na gestão lá do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Valeu. E aí você que está do outro lado, que acompanhou até agora, curte, comenta, compartilha e também pode assistir os episódios que estão aqui passando, que são episódios anteriores. Você pode navegar aí na nossa playlist e ficar à vontade para acompanhar o nosso conteúdo. Até o próximo episódio. Fica com Deus. Tchau, tchau.